Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós leremos a partir do versículo de número 40. E nós vamos ler, eu lerei do 40 até o 48, e a igreja lerá comigo do 49 ao 54. Assim diz a palavra do Senhor. Então vocês vão ler todos juntos comigo, a partir do versículo 49. Assim diz a palavra do Senhor. Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Todos comigo, do 48 ao 54. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrón. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrón. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Pai, fala conosco, Pai. A palavra é tua, o povo é teu, o Espírito é do Senhor. Foi o Senhor que comprou esse povo aqui, meu Deus. Foi o Senhor que estabeleceu o culto a ti. Foi o Senhor que estabeleceu a forma em que o culto deveria ser vivenciado. E o Senhor já nos perdoou os pecados nesta noite. Nós estamos lavados no sangue de Cristo. Então, Pai, que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós nesta noite, mas que nós tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Senhor, que esse encontro transforme a nossa vida e que nós te glorifiquemos, ó Deus poderoso, porque não há outro Deus além de ti. Fala conosco, Pai, nós te imploramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Alguns anos atrás, queridos irmãos e irmãs, eu li um livro do reverendo Charles Swindoll, considerado um dos maiores pregadores dos Estados Unidos no final do século XX. E naquele livro, Charles Swindoll fazia uma citação do poeta russo Boris Pasternak. E naquela citação, Boris Pasternak diz o seguinte: não são as grandes revoluções, nem as grandes rebeliões,
nem as grandes revoltas, que abrem o caminho e as possibilidades para grandes conquistas e novas realidades que transformam o mundo, mas sim a alma inspirada, inflamada, incendiada de alguém. Não são as grandes revoluções, nem as grandes revoltas, nem as grandes rebeliões que abrem o caminho para novas possibilidades, para as novas conquistas e para as novas realidades, mas sim a alma inquieta, inflamada, inspirada de alguém. Queridos amigos e irmãos, neste texto nós encontramos o menino Davi, saído da adolescência, entre 17 e 19 anos talvez, e enquanto os homens de Israel estão tremendo de medo há 40 dias, nós encontramos Davi com a alma inflamada, com a alma inspirada, com a alma avivada pelo próprio Deus. Os filhos de Israel ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus ficaram numa montanha e os filhos de Israel em outra. E naqueles dias era comum a prática, para que não houvesse grande matança, que saísse um guerreiro de um dos exércitos e afrontasse o outro exército, para que houvesse um guerreiro que pudesse se levantar e lutar contra ele. Então, no primeiro dia da guerra, saiu do acampamento dos filisteus e atravessou o vale Golias, vinha de Gate, 3,20 metros de altura. E ele disse: por que nós vamos pelejar? Israel, dá-me um homem que eu possa lutar contra ele. Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Se vocês me vencerem, nós seremos vossos servos. E então Golias diz, queridos amigos e irmãos, no versículo 8 do capítulo 17: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. É como se Golias dizendo: tem um homem aí para me enfrentar? Tem homem Israel aí? Ou vocês são todos um bando de frouxos? E ele fez isso um dia, 2, 3, 4, 5, durante 40 dias. Eu imagino que cada dia ele dava um passo a mais para frente. Talvez ele já estava pertinho do exército de Israel. E quem tinha que enfrentá-lo era o homem mais alto de Israel, que era Saul, o rei, guerreiro da idade de Golias, treinado. Mas Saul estava, amados irmãos, morrendo de medo, e todos os homens de Israel morrendo de medo. Nenhum deles poderia ver a cena com os olhos e com a perspectiva do Senhor. Enquanto eles estão acampados ali sem reação, acontecia que de manhã o exército dos filhos de Israel se levantava e gritava: ah! Os filisteus gritavam de lá: ah! E não tinha batalha nenhuma. Então vinha o filisteu de manhã e à tarde e afrontava aqueles homens. Jessé, pai de Davi, mandou seus 3 filhos mais velhos para a guerra: Eliabe, o mais alto, Abinadab e Samar. E como Jessé não tem notícia dos seus filhos há alguns dias, ele então resolve chamar o seu Davi, o seu caçulinho, o Racatom, eu já vou falar o que é isso, e fala para Davi levar 40 quilos de farinha para passar para os seus filhos mais velhos, e 10 queijos para o capitão de 1000, para saber como é que os filhos dele estavam, e que ele levasse prendas para o seu pai, para que eles soubessem que os filhos mais velhos, para que ele soubesse que os filhos mais velhos estavam bem. Quando Davi chega ali no 40º dia, ele vê Saul se aproximando, dizendo: tem algum homem de verdade aí? Manda um homem de Israel. Vocês não são servos de Saul, não servem ao Senhor. Eu quero ver quem tem coragem de me enfrentar. E todos perplexos, os soldados diziam: vocês viram aquele homem? Davi chega ali e fala assim: vocês sabem que o rei prometeu que quem matar aquele homem vai casar com a filha do rei, e a casa de seu pai não vai pagar mais nem o imposto de Israel. E aí Davi ouve aquilo e pergunta: o que está acontecendo aqui? E aí eles contam para Davi a história. E aí Davi vai e fala assim: quem é esse circunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo?
E aqui nós vemos todo o enredo que vai terminar no desfecho que nós lemos nesta noite, no qual Davi mata o gigante Golias. E talvez você pense que o grande herói da história é Davi, mas eu gostaria de dizer a você que o grande herói da história não é Davi. O grande herói da história é o Senhor. Porque Davi por si mesmo, por sua própria capacidade, não era nem para estar ali, e não tinha força alguma em si mesmo para enfrentar aquele grande gigante. O que essa história nos revela em 1 Samuel capítulo 17 é que Deus é o grande salvador, Deus é o grande defensor, Deus é o grande libertador do seu povo. E aqui então nós vemos o Senhor salvar o seu povo usando aquele menino chamado Davi. Nessa noite o Senhor apresenta um quadro diante dos nossos olhos, e eu rogo a Ele que escancare as janelas da sua mente e deixe bem abertos os portões do seu coração, e que você abra os olhos e veja, e que você abra os ouvidos e ouça, porque o Senhor mostra para mim e para você nessa noite o que acontece quando Deus salva o seu povo. Quando Deus salva o seu povo, esse é o tema do nosso sermão. Quando Deus salva o seu povo. E ao olhar para o texto da palavra, inicialmente a palavra nos diz que quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Vamos repetir comigo, vamos lá? Quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Lá chegou o menino Davi, está perguntando o que está acontecendo. Nós vamos ler aqui, você vai ler comigo, a partir do versículo de número 26, nós vamos ler responsivamente até o versículo 32. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Vocês. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Vocês. Todos comigo, 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Aqui está um menino de mais ou menos entre 17 a 19 anos. Estamos todos perplexos, nossos celulares estão caindo do chão. Ele usa um menino de 17 a 19 anos, que pelos olhos humanos só foi levar suprimento e saber como seus irmãos estavam. E quando o menino vê o filisteu afrontando o exército do Senhor e o nome do Senhor, o menino fica indignado e começa a perguntar o que o rei fará para quem matar aquele gigante. E contam a ele que o rei vai dar sua filha como esposa e vai isentar sua família de todos os impostos em Israel. Enquanto ele está perguntando, seu irmão Eliabe se revolta, porque Eliabe era o mais velho, Eliabe era o mais alto. Humanamente falando, se houvesse alguém na casa de Jessé que deveria enfrentar Golias, era Eliabe. E quando Eliabe vê a indignação de Davi, vê o zelo de Davi pelo Senhor, Eliabe já começa então a visualizar o que pode acontecer, e os ciúmes e a inveja dominam seu coração, e ele então insulta seu irmão mais novo e diz: o que você veio fazer aqui? Eu conheço a sua presunção, você é um cara de pau. E ele humilha Davi, diminui a Davi. Cadê aquelas poucas e miseráveis ovelhas que você está cuidando delas lá no deserto? Eu sei o que você veio fazer aqui. Você é um maldoso, um cara de pau, você quer ver sangue, você veio ver o que aconteceu na batalha.
E Davi olha para ele: você está louco, cara? O que eu te perguntei? Só fiz uma pergunta, não falei nada com você. E sai para perguntar para outros. E o rei fica sabendo e manda chamar Davi. E Davi vai e fala para o rei o que nós lemos no versículo 32: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha o que Saul diz para Davi. Vamos ler todos o 33? Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. Davi é o inusitado. Davi é o impossível. Davi é a impossibilidade diante dos olhos de todos. Davi é o menino mais novo, é o caçulinha. Em hebraico a palavra é hakaton. Davi tem entre 17 e 19 anos. Davi é baixinho, ele tem aproximadamente 1,50 m. E olha para você ver como é inusitado o jeito de Deus fazer as coisas, que quando o irmão dele mais velho fica indignado, o irmão tenta humilhá-lo e diminuí-lo. Cadê aquelas pouquinhas e miseráveis ovelhas que você cuida delas no deserto? E Davi não está nem aí para o seu irmão, ele está tomado pelo próprio Deus. E ele diz ao rei que não precisa ter medo, porque ele irá pelejar contra aquele gigante de 3,20 metros, que está armado até os dentes. E aí Saul mesmo despreza e diz: você não vai poder pelejar com ele. Você é um menino, né? E ele um guerreiro desde a sua mocidade. Deus utiliza o inusitado. Deus gosta, irmãos, de usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. A história de Davi me impacta de uma maneira impressionante. Quando Deus fala com Samuel, que tinha se provisto de um rei na casa de Jessé, Samuel vai a Belém sacrificar e chama a família de Jessé para comer com ele o sacrifício. E Deus falou para ele: é dentre os filhos de Jessé que eu despertei um rei. Isso está no 1 Samuel 16, capítulo anterior. Então, quando Samuel senta ali para comer com eles, quando chega Eliabe, Samuel fala assim: Samuel já é um homem velho, é um profeta de Deus, um homem que tem experiência com o Senhor. Diz: certamente esse é ungido do Senhor. E o Espírito Santo falou no coração dele: não olhe para essa aparência. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Não é esse o meu ungido. Então Samuel fala: não é esse que o Senhor escolheu. E passa Abinadab, né? E eu não sei, amado irmão, se Abinadab era um cara sarado, forte, mas Deus fala: não é Abinadab. E passa Samar, não é Samar. E passa o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E Jessé dá a entender que seus filhos acabaram. E Samuel fala para ele: você não tem mais filho? Deus não se equivocou. Jessé fala assim: tem o caçulinha, o hakaton, que está cuidando das ovelhas. Essa palavra hakaton pode ser traduzido: aquele que não é bom para nada. Tem um inútil, o inofensível. Deram para ele a tarefa mais desprezada, o desprezado do seu pai. Samuel fala: nós não vamos entrar para comer enquanto esse menino não chegar. Então manda eu chamar Davi. E quando Davi entra em casa, a Bíblia diz que Davi é um moço de bela aparência, cabelo ruivo, de um rosto alegre e abençoado. E quando Davi entra, o Espírito Santo fala com Samuel: esse é o meu ungido, levanta-te. E Samuel se levantou e derramou o óleo na cabeça de Davi. E Davi, que é o hakaton, é o desprezado pelo seu próprio pai, pela sua própria família, foi ungido rei de Israel, diante dos olhos de todos os seus irmãos. Talvez você está aqui, meu irmão, você é um zero à esquerda, você é a coisa louca do mundo, você foi desprezado pelo seu pai, você acha que você não tem capacidade nenhuma, você acha que você é a fraqueza em pessoa. Eu quero lhe dizer que Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus fez o filho dele nascer em Belém. Deus fez o filho dele crescer em Nazaré, a ponto que diziam: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Deus gosta de usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Quanto mais fraco você se sentir, você diz: mas eu sou o cara que veio do mundo,
Eu sou a pessoa que estava longe de Deus. Quanto mais fraco você for, mais Deus vai ser glorificado. Porque se alguma coisa boa acontecer na sua vida, não é pela sua própria capacidade, não é pela sua própria habilidade, não é pela sua própria eloquência, não é pela sua própria inteligência, é pela graça de Deus. Só Ele vai ser exaltado. Quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Talvez você se sinta fraquinho, talvez você se sinta indigno, talvez você se sinta pobrezinho, e talvez você seja isso tudo, mas Cristo te amou e deu a vida na cruz para salvar você. Ele, que era o Rei da Glória, veio em humildade para humilhar todos os orgulhosos e exaltar todos os humildes. Morreu na cruz, pagou nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, e Ele continua usando as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Eu e você somos o inusitado de Deus. Quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Não importa se você é fraquinho, o poder não é seu, o poder é do Senhor. Paulo bem disse: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Que Deus te dê um coração dependente, que você seja um homem de oração, que você seja uma mulher de oração, que você se prostre na presença do Senhor, porque Deus gosta de usar gente pequenina como você, para que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado sobre todas as coisas. Quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Que bênção que Deus salva o seu povo e não nos deixa entregues à nossa própria sorte. E ao olharmos para este texto da palavra de Deus, o texto nos diz que quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Mas quando Deus salva o seu povo, Ele prepara os seus servos. Quando Deus salva o seu povo, Ele prepara os seus servos. Vamos ler, queridos irmãos e irmãs, do versículo de número 33 até o 40, responsivamente. Vamos juntos, responsivamente. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Vocês. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Vocês. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Todos juntos, o 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quando Deus salva o seu povo, Ele prepara o seu servo. Saul olhou para ele: você não passa de um menino, aquele homem é um gigante, olha a armadura dele, guerreiro desde a juventude, vai acabar com você. Mas Davi vai e conta para ele o seguinte: eu sou um pastorzinho que cuidava das ovelhas de papai, grande rei, mas deixa eu contar para o senhor, eu estava sozinho naqueles meus caminhos lá no deserto, onde eu conhecia Deus, cantava salmos, tinha intimidade com o Senhor, e de repente veio um leão e outro dia um urso para matar uma das ovelhas do papai. E o leão mordeu a ovelha e a tomou, e eu então peguei a minha vara pontiaguda de pastor e corri em direção ao leão e também ao urso, e finquei a vara nele.
Quando eu finquei a vara nele, ele soltou a ovelha e veio para cima de mim para me atacar. Então eu agarrei ele pela barba e peguei a minha vara e o feri. Pá, 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 pum, o leão caiu no chão. Do mesmo jeito, eu imagino Davi pequenininho subindo nas costas do urso e pá, fincando a vara. Eu feri, eu matei. O mesmo Senhor que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse incircunciso filisteu. Deus usou a pequena história de Davi para prepará-lo para enfrentar aquele momento. Veja a mão da providência. Todo problema que você enfrenta, meu irmão, não é por acaso. Deus está te preparando para uma realidade maior. Talvez você não entenda essa aflição e essa angústia que está vivendo agora, mas Deus está te preparando para algo maior. Então o rei, que tremia de medo, disse a Davi o seguinte: vai que o Senhor seja contigo. Mas o rei vai e veste em Davi a armadura dele. E Davi, imagina um menino pequeno, Saul, um homem de 1,90 m. E aí então, coloca a armadura, Davi não sabe nem andar, pega a espada, vai arrastando pelo chão e fala assim: rei, eu não posso andar com isso, nunca usei. Tira a armadura e, relembrando que ele é pastor, da sua identidade e de como Deus o livrou, toma 5 pedras lisas do ribeiro, coloca dentro do surrão, da sacolinha dele e vai para cima para a pancadaria. Davi sabe que Deus foi quem o preparou. Talvez você não entenda, meu querido amigo e irmão, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, mas Deus talvez está te preparando para algo bem maior. Ele prepara você. Nada na sua vida é por acaso. Nada na sua vida é em vão. Uma preparação que Deus te deu fora da igreja pode ser útil. Um sofrimento que você enfrentou pode ser extremamente útil para o ministério. Quando eu meditava nesse texto, irmãos, e acredito que não seja errado contar uma ilustração pessoal que glorifica ao Senhor, eu comecei a analisar a minha pequenina vida. E me lembrei que quando eu tinha 6 anos lá no prezinho, quando a gente participou da formatura, alguém teve que ser o orador da turma e falar uma poesia. E eu me lembro que meu pai me ensinou: eu gosto do gato que é meigo e que é bom. Se o pelo lhe cato, ele disse ron, ron. Se o gato me arranha, bem caro lhe sai. Coitado apanha, nem chama seu pai. É a única parte que eu lembro da poesia. Me lembro do colégio cheio de gente naquele dia. Foi a primeira vez. E a partir dali, toda vez que tinha que falar alguma coisa no colégio, que tinha que se ler uma poesia, que tinha que fazer uma apresentação, lá estava eu. A ponto de, aos 10 anos de idade, se alguém me perguntasse o que eu queria ser, eu vou ser o prefeito de Paracatu, pessoal, porque eu vi o prefeito subir no palanque e fazer discurso. Eu achava que era para mim. Nunca imaginava que ia ser pastor. Mas como Deus já foi preparando para na hora certa, quando Ele chamasse para o ministério. E quando Ele chamou para o ministério, aos 16 anos de idade, meu pai, que queria que eu fosse médico, se revoltou tremendamente. Não era crente. Depois me pediu perdão por isso. Mas eu morava em Brasília, e ele que me sustentava. E naquele ano que eu tinha 17 anos, ele disse: você vai ser pastor, eu nunca mais vou te dar um centavo. E eu morava na casa dos meus tios, na capital federal. E tinha dia no colégio que eu não tinha dinheiro para comer. E ali eu comecei a orar. E comecei a ver Deus agir. Sem que ninguém soubesse de nada. Nós tínhamos um grupo no colégio. Num colégio esquerdista, marxista, leninista, onde os professores acreditavam que religião era ópio do povo e eram contrários ao evangelho. Eles nos deram uma sala e nós reuníamos ali um rapaz da Assembleia de Deus e esse pecador, e pregávamos 2 vezes por semana para 55 jovens, e Deus converteu alguns dos nossos colegas ali. E tinha dia que eu não tinha dinheiro para almoçar e ninguém sabia de nada, e Deus levantava alguém para pagar o meu almoço. O ministério ia ser duro, o Senhor já estava me preparando. Depois de 5 anos, quando eu já ia pastorear no Chile, voltava na minha cidade, pregava, os amigos do meu pai, ímpios, iam me ouvir pregar e falavam para ele: Deus está usando seu filho. E ele não queria saber.
Levei a Cleusa lá, nem cumprimentou a minha esposa, porque eu a conheci no contexto de estudar no seminário, e o sonho dele era que eu fosse médico. E quando minha avó fez 50 anos de casado, eu tive a honra de pregar no culto, e aquele homem chorando como uma criança, saiu lá fora e me pediu perdão, me disse: filho, me perdoa, Deus te chamou para isso. Para mim é uma honra que o meu filho seja um pregador da palavra de Deus. Talvez você não sabe o que Deus está fazendo com você. Você não sabe. Talvez você está enfrentando um momento de grande perda. Talvez você se sinta sozinho. Mas o Senhor te leva para o deserto para ensinar você a depender dEle. Grandes desafios virão pela frente. O Senhor prepara você. O Senhor vai colocar um leão para você matar. Vai colocar um urso diante de você. E quando você matar o leão e o urso, você vai falar: o Senhor me livrou do leão e do urso. E quando tentarem botar em você a armadura de Saul, não vá. Você depende do Senhor. Você depende do Senhor. Tem até uma história interessante. Teve um pastor que ficou bravo comigo. Aqui na nossa igreja, de vez em quando eu uso a toga. Lá no Chile, presbiterianismo tradicional, é toga todos os domingos. E no dia que eu fui ser empossado como pastor da igreja, sexta igreja lá em Santiago, nunca tinha usado toga. E aí o presidente do presbitério, um homem alto, pastor querido depois, né? Quase 2 metros, chegou para mim, colocou a toga em mim: como é que você se sente? Né? Dizendo que era algo glorioso, que eu ia ser um verdadeiro presbiteriano. Eu falei assim: eu me sinto como Davi na armadura de Saul. Ele quase me bateu. Mas eu usei a toga, não tem problema não, irmão, com toga sem toga, o que importa é a palavra. E às vezes a toga tem um propósito interessante, para que as pessoas tirem os olhos do pregador e fixem na palavra. Mas o que eu quero dizer para você é que você não pode se desesperar no momento que você está enfrentando. Eu tenho aqui vários jovens nessa igreja que saíram de casa cedo e vieram morar em São Paulo com 17 anos. Enfrentaram grandes lutas, grandes agruras, e agora estão vencendo na vida. E no momento em que estavam sozinhos, chorando, não entendiam nada que estava acontecendo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não te abandonou. O Senhor não se esqueceu de você. Você está passando pelo vale de lágrimas e pelo vale da aflição, mas o Senhor diz para você: eu nunca vou te deixar, eu jamais vou te abandonar, eu carrego você no colo, eu dei meu filho na cruz para te salvar. O Senhor cuida de você. O Senhor está te preparando para algo que você não sabe o que é. Então não murmure, não reclame, não se desespere. Entenda que quando coisas boas acontecerem, é tudo pela graça do Senhor. Deus, você está na escola de Deus. Irmão, a escola do deserto é o lugar onde nós mais aprendemos. É quando o Senhor nos leva para o deserto, nos tira da nossa família, nos permite passar uma luta financeira, nos visita com uma enfermidade. Nessas horas nós paramos tudo para ouvir a voz do Senhor. Não perca a bênção do deserto. Aprenda com o Senhor. Seja preparado por Ele. Ele está te preparando para grandes bênçãos que virão pela frente. Louvado seja Deus, porque Ele nos prepara, Ele nos ama, deu seu Filho na cruz para nos salvar. Quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Quando Deus salva o seu povo, Ele prepara o seu servo. Você já parou para pensar que Deus possa usar a sua indigna vida, a sua pequenina vida, para ser uma grande bênção no reino de Deus? Para ser um instrumento de transformação, para a honra e para a glória do nome de Jesus? Que Deus nos use para ser instrumento de transformação neste mundo, por meio da pregação do Evangelho, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas o texto continua a passar a cena diante dos nossos olhos.
O que acontece? Talvez você me diga, o que acontece, reverendo, quando Deus salva o seu povo? Ou como meu colega mesmo diz, né? O que acontece, reverendo, quando Deus salva o seu povo? Quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Quando Deus salva o seu povo, Ele prepara o seu servo. Mas quando Deus salva o seu povo, Ele é glorificado. Quando Deus salva o seu povo, Ele é glorificado. Vamos repetir comigo, vamos lá? Quando Deus salva o seu povo, Ele é glorificado. Me ajuda a pregar para o seu irmão, fala para ele. Quando Deus salva o seu povo, Ele é glorificado. Fala para o seu irmão, para de querer a glória de Deus. Para de querer a glória de Deus, fala com convicção, vamos lá. Para de querer a glória de Deus. Quando Deus, fala para ele, quando Deus salva o seu povo, Ele é glorificado. Louvado seja Deus. Vocês já leram o texto comigo? Davi pega as pedrinhas, bota na sacolinha e vai correndo para cima do filisteu. O filisteu tinha um escudeiro, mas ele até abriu mão do escudeiro. Ele virou e falou assim: o que você acha que eu sou? Um cachorro? Você vir para cima de mim com pau e com pedra? Que falta de respeito é essa, rapaz? Eu sou o maior guerreiro da Filístia. Hoje eu vou matar você e vou dar a sua carne às bestas feras e às aves dos céus. Eu vou acabar com você. Correndo em direção a Davi, e Davi correndo em direção a ele. E Davi responde para ele o seguinte: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, Senhor Yahvé Tsabaoth, o Deus que governa os exércitos angelicais e os exércitos das estrelas. Davi que está revelando um dos nomes de Deus, Yahvé Tsabaoth, o Deus da aliança, o Deus autoexistente, o Deus que salva, o Deus que governa os exércitos celestiais. Eu vou contra ti em nome de Yahvé Tsabaoth, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. E aí Davi diz a ele, porque crê no Senhor: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Veja que Davi sempre fala o Senhor. Olha que num versículo Davi disse o nome do Senhor, o Senhor Deus. Depois do 46 fala de novo: o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, darei os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves e as bestas feras, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi repete de novo que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor de novo, Yahvé, o grande Salvador, o Deus eterno, infinito, imutável, eu sou o que sou. Davi dá toda a glória a Ele. O Senhor é quem salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor de novo, o Senhor, a glória do Senhor. Deus é o Senhor da guerra, Ele lidera o seu povo, Ele quem salva o seu povo, o Senhor. Ele vos entregará nas nossas mãos. E o filisteu abriu mão do escudeiro e veio. E Davizão correndo, então pegou a pedrinha, botou na funda, pá, na testa do gigante. Bum! O gigante caiu no chão. E Davizinho então correu, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Os filisteus desesperaram, saíram correndo. O povo de Israel e desceram a ladeira, irmão. E foi pancada até não ter mais aonde, né? Mataram os filisteus até Ecrón, até Gade. Davi veio com a cabeça do filisteu na mão. Davi sabia que toda a glória pertencia ao Senhor. Deus não divide o lugar dele na tua vida com ninguém, nem contigo mesmo. Quando grandes coisas acontecem na tua vida, a glória pertence ao Senhor.
Um dos princípios que os reformadores nos ensinaram foi: só-lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. O Senhor nos chama a nos envolvermos com Ele, a nos consagrarmos na sua obra. Ele promete nos abençoar. Nós veremos grandes coisas, mas quando o Senhor nos usar com poder, nós daremos somente a Ele toda a glória. É como diz Paulo: portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. Um dos hinos antigos que eu mais gosto diz assim: como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a Ti. A Deus damos glória, a Deus damos glória, a Deus seja a glória que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória que por nós tanto fez. Nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Ele correu para a cruz, enfrentou o gigante da ira de Deus e deu toda a glória ao Pai, e morreu para salvar você, para reconciliar você com Deus, para que você fosse perdoado dos seus horríveis, feios e tristes pecados, para que você fosse feito filho de Deus, para que você tivesse um lugar garantido nos céus, para que você tivesse vida eterna, para que o Espírito de Deus viesse morar no seu coração. Deus já deu por você aquele que Ele tinha de melhor. Você acha que Ele vai deixar de cuidar de você numa prova da escola? Você acha que Ele vai deixar de cuidar de você numa provação, numa crise relacional? Paulo diz em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, Ele vai deixar de cuidar de você? Ele diz a mim e a você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando o Senhor te der um grande livramento, quando Ele fizer grandes coisas na sua vida, quando Ele te usar de maneira inusitada, que haja na sua boca somente a expressão: a Deus seja glória, só lhe deu glória. Que esse princípio governe a nossa vida e o nosso coração. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui com uma terrível depressão. Eu não sei se você entrou aqui com vontade de morrer. Eu não sei se você entrou aqui desanimado, profundamente triste, decepcionado até consigo mesmo. Mas eu quero dizer para você que se Cristo te amou e deu a vida na cruz por você, Deus vai te visitar com restauração. Deus vai te visitar com salvação. Deus vai intervir sobrenaturalmente na sua vida. Esteja preparado, porque Ele não vai fazer do seu jeito. Quando Deus salva o seu povo, Ele usa o inusitado. Não se preocupe, porque Ele vai te preparar para tudo que vier. Ele não te deixa, não te abandona.
E quando você vir a intervenção dele de maneira sobrenatural, que você o glorifique com todo o seu ser, pois Cristo te amou, deu a vida na cruz por você, ressuscitou, nunca vai te abandonar, virá te buscar, e você vai passar a eternidade na presença dele. Que Deus perdoe os teus pecados nesta noite, que Deus traga um avivamento para a sua alma, que Deus converta a sua casa, que Deus restaure a sua vida, que o Senhor ateie o fogo do primeiro amor no seu coração, que o Senhor te visite com salvação, com reavivamento, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, amém.